quando as pessoas nos perguntam como é que vai a vida, nós respondemos nas lutas da vida e nas lives. Então, estamos aqui nas lives junto com vocês, mas mostrando toda a pujança do movimento espírita, que aí está desenvolvendo a sua tarefa, a sua atividade. Nós aqui estamos trabalhando na divulgação doutrinária mais do que trabalhávamos antes da pandemia. É muita atividade, muita reunião, muitas palestras, seminários, bate-papo, roda de conversa, e sempre com o objetivo do estudo da doutrina espírita, da divulgação do pensamento espírita e também atendendo aos convites de irmãos dentro das suas programações doutrinárias, como é o caso hoje, que nós temos sob a nossa responsabilidade a mensagem de Ferdinando sobre a missão do homem inteligente na Terra. Em primeiro lugar, nós temos que considerar que todos somos inteligentes. Tá? Então, nós estamos vivenciando as experiências reencarnatórias já num patamar que nos apresenta a conquista da inteligência. Claro, como nós já sabemos, o Livro dos Espíritos nos esclarece, fomos todos criados simples e ignorantes. Mas criados simples e ignorantes, Deus nos possibilitou o desenvolvimento da racionalidade, que é uma característica, podemos dizer assim, que universalmente aceita da condição humana. Somos seres racionais. O que é que isso significa dizer? Significa que, ao longo dos nossos processos reencarnatórios, nós vamos tendo experiências, as experiências vão nos oportunizando o desenvolvimento da inteligência, que é uma faculdade humana, e nós vamos, com inteligência, com experiência, adquirindo cada vez mais conhecimentos. E esses conhecimentos, obviamente, eles são construídos de modo coletivo e eles vão nos proporcionando a condição de viver de modo a usar a inteligência a serviço da nossa própria condição humana, da nossa evolução, da nossa melhoria. E, em tese, isso deveria acontecer sob o ponto de vista das leis divinas para todos, ou seja, nós deveríamos, ao desenvolvermos a nossa inteligência, isso não apenas favorecer a nós, individualmente falando, mas a todos, na medida em que vivemos em sociedade. É a lei da sociedade que, inclusive, nela é que nós desenvolvemos as faculdades. Deus não nos daria, está lá na parte terceira do Livro dos Espíritos, Deus não nos proporcionaria faculdades que nós não pudéssemos desenvolver, a não ser, obviamente, dentro do convívio social. Então, o que seria para nós a inteligência? Vamos buscar a questão 71 do Livro dos Espíritos, quando Kardec faz uma pergunta um pouco estranha, mas importante. Ele vai perguntar se a inteligência é um atributo do princípio vital. Ora, as plantas têm princípio vital e não são, por isso mesmo, inteligentes. Podem ter sensibilidade. Os animais têm princípio vital. Possuem inteligência? Sim, rudimentar, mas possuem. Mas a nossa condição é diferente. Por isso, nos afirma o Espírito de Verdade. Não, pois nas plantas vivem e não pensam, não tendo mais do que vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, pois um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência não pode manifestar-se senão por meio dos órgãos materiais, somente a união com o espírito dá a inteligência, aliás, à matéria animalizada. Então, Kardec comenta, e é muito importante que os comentários de Kardec, eles são não só elucidativos, mas eles ajudam ao leitor, no nosso caso, a entender a resposta dentro do contexto em que se deu esse tipo de investigação. Ele vai nos dizer, a inteligência é uma faculdade especial, própria de certas classes de seres orgânicos, aos quais dá, com o pensamento de sua individualidade, assim como os meios de estabelecer a vontade de agir, a consciência da sua existência e a relação com o mundo exterior e de prover às suas necessidades. Na resposta, aliás, no comentário de Allan Kardec, nós vamos encontrar
alguns dos contributos da inteligência, como ele mesmo nos apresenta. Em primeiro lugar, a questão da individualidade, né? Então, o ser humano é o ser, né, é a espécie orgânica que tem consciência da sua individualidade, mesmo que essa consciência muitas vezes seja embotada, haja tentativas de manipulação por outras consciências da sua consciência, mas o homem é um ser único que se identifica, né, que tem a sua auto-identidade. Então, ele consegue estabelecer o critério da sua própria individualidade. E outro detalhe, né, Kardec comenta, prestemos atenção nesses itens: vontade de agir, consciência da sua existência e relações com o mundo exterior. É exatamente nessas relações com o mundo exterior que a inteligência também se desenvolve, também vai se manifestando e vai progredindo, porque é importante registrar, dentro da visão espírita, a inteligência se desenvolve, criados simples e ignorantes, mas destinados à perfectibilidade. Está lá, está aqui, aliás, no Livro dos Espíritos. Então, esse processo é desenvolvimento da inteligência. E aí, então, nós vamos encontrar Kardec nos chamando a atenção para um outro detalhe da inteligência, que é a capacidade que o indivíduo que é inteligente tem de prover as suas necessidades. Ora, com o desenvolvimento da inteligência, nós vamos, então, nos habilitando a muitas coisas no processo evolutivo. Hoje, nós estamos num consenso, vamos dizer assim, sob o ponto de vista de estudos, de pesquisas, de estudiosos, né? Pesquisadores, cientistas, filósofos, que nós somos seres abertos ao processo de aprendizagem, o que significa dizer que essa nossa inteligência, essa faculdade, nos habilita a aprender e a reaprender. E nós, o que é que nós aprendemos, o que é que nós aprendemos e o que é que nós reaprendemos? Tudo o que vem como consequência da nossa relação conosco mesmos, com o próximo, com a natureza. Então, a inteligência nos habilita a grandes voos, podemos dizer assim, de compreensão. E isso nos faculta algo muito importante no processo evolutivo, que é exatamente a capacidade de escolha. Né? Isso é muito importante, porque as experiências, isso no processo evolutivo, essas experiências vão nos proporcionando conhecimentos, o conhecimento vai nos proporcionando a capacidade, por exemplo, de escolha, agir, como diz Kardec, em conformidade com a nossa vontade e assim por diante. Então, somos seres inteligentes, somos seres de aprendizagem. E perante aquilo que a doutrina espírita nos apresenta, nós sabemos que somos seres de aprendizagem em tudo e em todos os momentos. Reencarnados, desencarnados, nós estamos sempre em processos de aprendizagem. É aí que a inteligência ela vai cada vez mais se constituindo como uma faculdade importantíssima para o nosso progresso espiritual, o nosso progresso completo, que é a expressão usada pelos próprios espíritos, os imortais que responderam a nosso Kardec. Mas acontece que nem sempre nós conseguimos, no desenvolvimento dessa inteligência, seguir para e passo ao lado com outro progresso, outro desenvolvimento que devemos buscar, que é o desenvolvimento ou progresso de ordem moral. Ou seja, para que o progresso completo exista, a espiritualidade nos afirma, parte terceira do Livro dos Espíritos. Seria preciso, então, que nós pudéssemos ter, simultaneamente, o progresso intelectual e o progresso moral. Mas é o próprio espírito de verdade que reconhece que o desenvolvimento do progresso intelectual se dá constantemente, se dá sempre. E poderíamos, acrescentando, né, comentando, dizer que basta uma dificuldade, basta um problema, basta um desejo, um interesse, né? E aí o desenvolvimento intelectual, o progresso intelectual vai. Então, nós hoje vivenciamos a pandemia. E o que é que nós temos hoje? Nós temos aí dezenas de pesquisa, de grupos trabalhando para
a fabricação da vacina, para a descoberta e fabricação da vacina. A vacina, né, em relação ao vírus, o coronavírus, o famoso coronavírus, que é o personagem mais famoso do século até agora, né? 2020 nos trouxe aí esse companheiro para nos ensinar muitas coisas. Então, o que é que ocorre? A necessidade. Então, de repente, nós vamos buscar, só para ter uma ilustração, lá atrás, quando o povo Inca, né, aqui das nossas Américas, região concentrada mais no Peru, mas pegando parte do Chile, parte do Equador, né, e aí por diante, eles tinham muitas regiões montanhosas, então, eles como é que iam cultivar, né? Como é que ia ser a agricultura? Eles criaram, então, os famosos degraus, né? E mais adiante, esse processo recebeu o nome de terraceamento, né? E geralmente dizia assim, foram os asiáticos. Não, não foram só os asiáticos que descobriram lá atrás, não. Aqui, sem contato nenhum com os asiáticos, os incas também descobriram. Então, basta o quê? Uma dificuldade. Mas se a gente fosse lá para trás, lá para o Egito Antigo, diante das enchentes do Nilo e da necessidade, né, de canalizar as águas, nós vamos encontrar na tradição egípcia o quê? Os grandes construtores, os grandes engenheiros de canais, de diques. Por quê? Necessidades, problemas, né? Interesses. Então, o desenvolvimento intelectual, ele vai operando-se sempre, porque nós sempre estaremos vivenciando essas experiências. Mas Kardec apresenta ao Espírito de Verdade, na parte terceira do Livro dos Espíritos, uma pergunta muito, muito curiosa para todos nós. Em que sentido, né, o progresso intelectual ele vai ajudar o progresso moral? Né? Porque é como se fosse, de repente, uma dualidade, ou seja, inteligência e moralidade, quando nós hoje já sabemos que isso é do passado. Essa ideia compulsiva que a história da humanidade vem apresentando, muitas vezes, no mundo ocidental, especificamente, é de dividir. Uma coisa é inteligência, outra coisa é moral. Uma coisa é inteligência, outra coisa é emoção. Como se essas coisas não estivessem presentes nessa personalidade total que somos nós, né? A criatura humana em sua integralidade, em sua condição de totalidade. Então, Kardec indagou como é que o progresso intelectual ele vai ajudar esse progresso moral. E a resposta que a espiritualidade nos dará é fantástica, né? Nos auxiliando a distinguir o bem do mal. Opa, então nós já começamos a entender uma das grandes finalidades do progresso intelectual, ou seja, do desenvolvimento da inteligência. A inteligência, ela tem, então, um papel, ela tem uma finalidade. Né? Então, por essas e outras razões que estaremos ainda tentando apresentar, é que o Espírito Ferdinando, ele começa, na sua mensagem, a fazer admoestações. Ou seja, ele começa a dizer para nós, usando uma expressão bem popular, baixa aí a bola. Vocês não são os melhores, não. Né? Vocês não são o buraquinho da bolacha de crack. Não, a gente diz aqui, vocês não são essa coisa maravilhosa que vocês acham que são. Então, ele começa dizendo que o nosso saber, ou seja, o produto da nossa ação inteligente, tem limites. E, por isso, nós não devemos ter a chamada soberba. E ele vai chamar a atenção que nós estamos no mundo de provas e expiações. O que é que significa? Que nós estamos num mundo atrasado. Né? Então, por mais inteligente, por mais que desenvolvamos as nossas possibilidades, mas ainda assim o nosso conhecimento ele é limitado, ele é reduzido. Né? E achamos muito interessante porque há alguns anos atrás, talvez mais de 10 anos atrás, em pesquisa sobre vida extraterrestre, colocar lá a sonda, né, maravilhosa, não, que não tem vida, que não tem vida. Então, teve uma pessoa mais inteligente do grupo de investigação, disse assim, aponta para a Terra. Então, quando a sonda virou para a Terra e disse assim, né, através das suas linguagens de informática, não há vida. Então, nós não temos vida. O que significa dizer? Nós somos limitados, nós temos muitos limites, até porque todo o processo de conhecimento é um processo muito amplo, e quanto maior é aquilo que se denomina o objeto do conhecimento, aí, então,
os fatores, as influências, né? Aquilo que se chama, dentro da área, as chamadas variáveis. Tudo isso é muito extenso, principalmente quando se trata dos chamados estudos macro, ou seja, os estudos aí do universo, das galáxias, né? Essa coisa toda. Então, o nosso Ferdinando começa dizendo, baixa a bola, né? O conhecimento de vocês é limitado, o planeta de vocês é de provas e expiações, e ainda disse assim, mesmo sendo sumidades, nada tendes por envaidecer. Pronto, então, ele já começa dando para nós, como se diz, um carão, aqui no Nordeste a gente usa essa expressão, um carão aí para vocês, uma admoestação, né? Então, ele vai dizer que o desenvolvimento da inteligência tem uma razão de ser, né? Então, se Deus nos criou simples e ignorantes, nos dotou dessa faculdade humana da inteligência e nos coloca como grande destinação a perfectibilidade, ou seja, o nosso progresso completo, intelectual e moral. Então, ele, Deus, nosso Pai, nos deu a inteligência para alguma coisa. Qual é a finalidade da inteligência, então? O nosso Ferdinando, conhecendo as nossas profundas dificuldades, vai usar uma analogia, né, que é um princípio muito interessante, metodológico também, lembrando a enxada. Então, vai dizer assim, imagine, né, um jardineiro que tem um ajudante. Então, ele pega a enxada e dá ao seu ajudante. A mensagem que está presente na entrega da enxada ao ajudante significaria, normalmente, ou nitidamente, ou obviamente, que o ajudante deveria cavar, enfim, né, trabalhar com a terra. E aí, Ferdinando vai usar esta imagem para que nós possamos refletir. É aquele homem inteligente, ou seja, recebeu a enxada, o instrumento, né? E aí, o que é que ele vai fazer com esse instrumento? E aí ele vai dizer, que coisa, se o ajudante, ao invés de cavar a terra, limpar a terra, se voltar contra o seu jardineiro, o seu chefe, olha que coisa, né, mais estranha, não deveria ser bonito? Então, Ferdinando também pega aí, né, na veia e vai dizer que também o homem dito inteligente, que na verdade é muito mais pretensioso do que qualquer outra coisa, também deve receber ou deve passar por algumas situações até que ele possa entender qual é a finalidade dessa sua capacidade intelectiva. E aí há um comentário do Ferdinando que é muito curioso. Ele diz que se os homens de inteligência proeminente, né, aqueles considerados realmente muito inteligentes, se eles tivessem uma atitude diferente, ou seja, se não, né, disseminassem tantas ideias contrárias a Deus, à essência da própria vida, o trabalho da espiritualidade, sob o ponto de vista do avanço nosso, seria muito mais fácil. Ele, então, nos traz, aí já, né, na mensagem, já do meio para o fim da mensagem, ele diz, infelizmente, muitos tornam, né, a inteligência um instrumento de quê? De orgulho e de perdição. Olha aí. Né? Então, é aquela criatura que tem facilidades, que consegue desenvolver a sua capacidade, quer numa área, quer em outra área. Hoje nós temos uma multiplicidade de estudos, dando o exemplo aí do Gardner, né? Que nos traz uma contribuição muito interessante sobre as diversas inteligências, inteligência lógico-matemática, aquela que é mais voltada para a área da comunicação, aquela que é espacial, aquela que tem a ver com a vida interior, a outra que tem a ver com a vida de relações e assim por diante. Então, mostrando como as criaturas humanas elas têm múltiplas inteligências, não uma inteligência só, mas múltiplas inteligências, entendida inteligência aí como quê? Como produtividade, como descoberta, né? Como capacidade de interação, como instrumento de crescimento pessoal, de crescimento coletivo, né, de intercâmbio, de prospecção, enfim, tudo aquilo que a atividade intelectiva pode nos apresentar. Então, observemos as duas expressões utilizadas por Ferdinando, o orgulho e a perdição. O orgulho por quê? Porque, geralmente, a pessoa muito inteligente,
ela se sente, né, o máximo. Existe uma história que é atribuída a Paulo Freire, embora não conseguimos encontrar realmente a fonte dessa história, mas é muito interessante. Diz que um professor e um advogado precisavam atravessar, em determinado momento de suas vidas, né, uma grande extensão d'água, né, um rio, enfim, acho que um mar, provavelmente, né, para se dirigir a uma ilha. E aí, então, o barqueiro lá está, né, remando, remando. E, de repente, então, a advogada, a pessoa da área das leis, faz uma pergunta: conhece das leis? E o homem diz, na sua simplicidade, o barqueiro: não, não conheço, não, não tenho estudo, né? Conheço, não. E aí ela diz para ele: perdeu a metade da vida, porque a vida é feita de leis, a vida de sociedade. E o professor, para não ficar atrás, né, disse assim: e aí, o que é que conhece mais? O que é que estudou? Né? O que é que sabe de todas as disciplinas, português, matemática? O homem disse: não, nunca fui à escola, não. Né? Nunca fui, não, não tive estudo, não. Estou vivo aqui do barco, né? Meu pai também era barqueiro, e assim por diante. Pois é, perdeu a metade da vida. Então, metade de um, metade do outro, né? Parece que era a vida toda. Aí vem uma grande onda, né? Uma grande onda, o barqueiro se assusta, mas pergunta eles dois: vocês sabem nadar? E eles respondem: não. Eu disse: que pena, vão perder a vida toda. Essa historinha é para mostrar que não existe o saber maior, mais importante que o outro saber. A depender do momento da vida, né, esses saberes, eles têm sua importância. Eles podem ser saberes diferentes, mas não saberes tão superiores que possam ser tratados nessa perspectiva, então, do orgulho. Mas é isso que muitas vezes acontece. Basta que nós busquemos as grandes narrativas. Nós mesmos temos experiências, o aluno mais importante da escola, né? O aluno mais aplicado da sala, parece que tem uma aura em torno dele, né? Em torno dela, se for a mulher, em muitos casos aí tem a mulherada, né, tem ganho, inclusive muitas competições internacionais, xadrez, Olimpíadas de Matemática, Física e assim por diante, né? Então, o que é que ocorre? É como se fosse a inteligência, essa capacidade, essa facilidade, né? É como se isso representasse o quê? Representasse um patrimônio que a criatura usa para se expor, para, né, se apresentar como muito importante, para se destacar. Isso me fez lembrar, há poucos dias, recebi, acho que muitos de vocês receberam, né, uma notícia, aliás, de um jornal. A pergunta era assim: você sabe quem é o médico mais jovem do mundo? 14 anos, né, afrodescendente, mora no Reino Unido, e desde os 6 anos estudava em Oxford, e é neurocirurgião. Mas na mesma universidade, ele fez também um curso de História e de Filosofia. Né? É um menino lindo, adolescente, 14 anos, muito fofo, muito bonitinho, e ele diz assim: eu quero mudar o mundo. Eu quero mudar a maneira como as pessoas olham e cuidam do mundo. Está escrevendo para criança, vai sair o seu primeiro livro, e ele é considerado entre os chamados autistas, que ele foi diagnosticado autista aos 3 anos, mas não é. 3 anos ele já estava falando japonês, viu? Aos 4 anos desenvolveu o primeiro software, né? Então ele diz assim, que a finalidade dele, ou seja, ele vai usar a sua inteligência para cuidar da Terra, para ajudar as pessoas a mudarem a sua maneira de olhar e cuidar do planeta. Pois é exatamente essa a grande finalidade da inteligência. Essa é a missão do homem inteligente, mas não precisa ser gênio, tá? Para a gente poder entender que todos somos inteligentes, então todos temos, nas nossas múltiplas áreas de atividade, nós temos também as nossas competências e, consequentemente, a nossa tarefa e a nossa missão. Mas aqueles que se ensoberbecem, se sentem o máximo, né? Então, esse se sentir o máximo representa uma atitude infantil. É tão infantil porque nos diz Ferdinando, né? O que Deus deu, sob o ponto de vista da expressão, poderá tirar, sob o ponto de vista
da necessidade evolutiva da criatura, ou seja, alguém que utiliza a inteligência, e é possível perfeitamente, né? Porque não tem o equilíbrio inteligência e moralidade. A inteligência vai na frente, e indo muitas vezes na frente em função das mais paixões, dos interesses, da invigilância, muitas inteligências aí estão voltadas para criarem coisas terríveis, tenebrosas, na verdade, é a soberba. Então, é a criatura que se ensoberbece do seu conhecimento e, o que é pior, utiliza aquilo que é o instrumento que ele tem da sua racionalidade para o mal, para a destruição, para a dominação, a exploração do outro, para os processos sociais que aí estão, inclusive, de profunda exclusão, para o enriquecimento ilícito, para a multiplicação, por exemplo, das armas nucleares e assim por diante. Então, o que é que ocorre? Orgulho e perdição. E aí, Ferdinando complementa dizendo: o homem abusa da inteligência como abusa de outras faculdades, não é só da inteligência. Às vezes, a criatura humana, ela tem o carisma, né? Ela tem a capacidade comunicativa, e ela também vai utilizando todas essas possibilidades, né? Mas para o atendimento do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua vaidade, ou daquilo que é o seu interesse, né, mais imediato, no que diz respeito a poder, no que diz respeito às conquistas de ordem material. Então, Ferdinando culmina dizendo o seguinte: não faltam não falta de jeito nenhum, né? Ensinamentos que advirtam ao homem que uma mão poderosa pode retirar o que concedeu. Então, o chamamento de Ferdinando em relação ao uso da inteligência é exatamente que aquilo que Deus nos deu, tirará, pode retirar. Aí alguém diz assim: nossa, e Deus vai retirar a nossa inteligência? Então, prestemos atenção, não é retirar, é que o processo evolutivo reclama que tenhamos responsabilidade no uso das faculdades. E quando nós, e sabemos perfeitamente, nós encontramos no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, pelas manifestações mediúnicas e outras obras, né? Quando nós não sabemos lidar com a faculdade, ou com aquilo que Deus nos deu, quando nós usamos todas essas faculdades para o quê? Para, de repente, canalizar a nossa energia para a maldade, nós nos comprometemos perante a lei do natural. E esse comprometimento resultará, não tenhamos dúvida alguma, em comprometimentos espirituais. Então, não é em vão que nós identificamos as crianças que renascem com graves problemas de ordem mental. Né? Nós não poderíamos nos admirar pelo desenvolvimento, inclusive, nas últimas décadas, de muitas doenças mentais, porque é como se nós não tivéssemos essa capacidade, né, que Deus nos deu, mas que nós não usamos porque permitimos que as nossas mais paixões, elas, né, se avolumem e neutralizem essa tendência natural ao bom, ao belo e ao certo, para que tudo isso seja abafado, mas para que nós possamos ter acesso aos nossos interesses de ordem pessoal. Então, quando isso acontece, Deus nos possibilita, através do mecanismo pedagógico da reencarnação, as oportunidades de resgate, as oportunidades de refazimento, as oportunidades de regenerarmos dentro dos diversos contextos nos quais adquirimos também esses comprometimentos de ordem espiritual. Mas busquemos ainda a elucidação aqui do Espírito Emmanuel, pela mediunidade do nosso Chico, na obra O Consolador, quando ele vai perguntar na questão 117, a inteligência julgada pelo padrão humano será a súmula de várias experiências do Espírito sobre a Terra? Ele está querendo realmente saber se, quando nós dizemos assim, fulano é muito inteligente, se o caso desse muito inteligente representa o quê? Né? A súmula das chamadas várias experiências.
E o nosso Emmanuel vai responder que, sem dúvida, os valores intelectivos representam a soma de muitas experiências em várias vidas do espírito no plano material. Uma inteligência profunda significa um imenso acervo de lutas planetárias. Atingida essa posição, se o homem guarda consigo uma expressão idêntica de progresso espiritual pelo sentimento, então estará apto a elevar-se a novas esferas do infinito para a conquista de sua perfeição. Não nos esqueçamos que é o mesmo Emmanuel que vai usar uma imagem muito bonita sobre a questão do progresso, quando ele vai falar das asas que nos conduzem ao processo evolutivo. Ele vai falar da asa da inteligência e a asa do sentimento. Então, é o grande voo do espírito imortal nessa direção. É a ideia que os espíritos trazem para Kardec, na parte terceira do Livro dos Espíritos, especificamente quando trata da chamada lei do progresso. Então, o progresso completo vai unir inteligência, razão, a emoção, sentimento, moralidade. Então, o voo poderá se dar. Mas nós sabemos, como dizíamos anteriormente, que o desenvolvimento, o progresso intelectual, ele vai acontecendo sempre. E o Espírito de Verdade diz a Kardec, é preciso que nós estimulemos o quê? Desenvolvimento moral. Mas por que é difícil esse desenvolvimento moral? Porque ele reclama de nós o quê? Vamos lá, autoconhecimento, exercício da vontade de mudar, lutar contra as resistências próprias nossas, nossos mecanismos de defesa, que estão assim apostos para dizer, não, muda não, tá bom como está. Então, é toda uma exigência do chamado progresso moral. Nesse sentido, o Espírito de Verdade vai dizer que a educação é a chave do progresso individual, moral. Então, nós temos que buscar essa compreensão. Mas volta o nosso Emmanuel nos dizendo, aliás, primeiro a pergunta, como devemos proceder para dilatar, então, essa nossa capacidade espiritual? Já que desenvolver inteligência, tudo bem, mas tem que desenvolver moralidade, tem que desenvolver razão, mas tem que desenvolver emoção. Como é que a gente equilibra isso? Como é que a gente faz para conseguir esse equilíbrio? E aí, então, nos diz Emmanuel, ainda não encontramos uma fórmula mais elevada e mais bela do que o esforço próprio dentro da humildade e do amor, no ambiente de trabalho e de lições da terra, onde Jesus houve por bem instalar a nossa oficina de perfectibilidade para a futura elevação dos nossos destinos de espíritos imortais. Que resposta extraordinária, né? Então, a Terra, a experiência reencarnatória, olha que expressão, é a nossa oficina de perfectibilidade, que é a dos simples ignorantes, destinados à perfectibilidade. Como? Através das múltiplas existências, as nossas encarnações, que são cenários de aprendizagens. Que aprendizagens? Aprendizagens intelectivas, aprendizagens volitivas, aprendizagens afetivas, emotivas, e assim por diante, para que nós realmente consigamos deflagrar o grande voo, o voo na direção da nossa perfectibilidade. Mas existe também uma perguntinha muito importante aqui no Consolador, a de número 131, quando perguntam ao Espírito Emmanuel como adquirir experiência do Espírito encarnado. Nós já sabemos, pelo que o Livro dos Espíritos nos oferece. Deus nos criou simples ignorantes, mas nos deu tarefas, nos deu missões, nos deu as oportunidades de crescimento para que nós não só nos aperfeiçoemos, mas para que nós também ocupemos o nosso espaço na criação divina. Eu acho sensacional essa resposta do Espírito de Verdade. Mas na pergunta feita aqui, o nosso Emmanuel vai responder. Como é que a gente adquire experiência? Como é que o Espírito encarnado adquire, então, essa experiência que vai ajudá-lo nesse processo de evolução? E a resposta, a luta e o trabalho são tão imprescindíveis
ao desenvolvimento do espírito, como pão material é indispensável à manutenção do corpo físico. É trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo, que a alma adquire as experiências necessárias na sua marcha para a perfeição. Observemos os verbos que aqui estão, né? Lutar e trabalhar. Tem muita gente que acha que reencarnou para passear na Terra. Tem gente que acha que está na Terra para brincar, para aproveitar, para usufruir. E ainda tem um ditado popular que diz assim, a vida é uma só, vamos aproveitar. E aí, como é que a gente fica nessa situação? Então, Emmanuel nos auxilia a compreender, lutar e trabalhar. Por quê? Porque a luta e o trabalho estarão funcionando como vetores da nossa própria evolução intelecto-moral. Então, será através dessas lutas, através do trabalho, entendido o trabalho aqui como toda ocupação útil, conforme parte terceira da lei do trabalho, então, o trabalho é ocupação útil. Então, à medida que nós vamos experienciando, então, lutando e trabalhando, aí nós vamos, então, adquirindo a experiência necessária para a condução, a nossa condução na marcha evolutiva. Mas há outros dois verbos, né? Ele fala em luta e trabalho, aí fala também sofrendo e aprendendo. Olha, sofrendo e aprendendo. Aí tem gente que não gosta, né? Nossa, mãe do céu, não basta lutar, não basta trabalhar, ainda tem que sofrer. Pois é, a gente sofre porque a gente nem sempre consegue entender a razão de ser das lutas, né? Do trabalho, das dificuldades. Nós somos os construtores, né, da nossa própria destinação. Nós não temos só a oportunidade de evoluir, sob o ponto de vista de ir para frente. A gente tem um problema atrás, que é exatamente a expiação, que é a resposta, ou aquilo que vem para nós enquanto consequência das nossas escolhas equivocadas. Mesmo quando a inteligência nos disse para ir por aquele caminho, em razão das nossas más paixões, escolhemos outro caminho. Mesmo quando o bom senso nos diz, não vá por ali, a gente foi para atender a interesses determinados. Então, aquilo que a Emmanuel nos proporciona, nos diz, é que todo esse conjunto de luta, trabalho, sofrimento, resulta em aprendizagem. Tá? Então, somos seres inteligentes e somos seres de aprendizagem. Por essa razão, Jesus, conforme João 8,32, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Libertará de quê? Da ignorância, do fanatismo, do erro, do equívoco, e dentro desses equívocos, o orgulho e a soberba, por construirmos uma capacidade racional que nos considera muitas vezes acima dos nossos irmãos. Por essa razão é que a mensagem está no capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito, que são muito humildes. Que alguém pode indagar nesse momento, mas será que existe algum gênio, alguma alma muito inteligente que tenha sido humilde? Tem, porque geralmente nós não conhecemos, né? Nós não temos, muitas vezes, esse contato com essas histórias. Vou citar somente dois aqui, né? Vou citar três. Né? A figura, por exemplo, de Sócrates. É preciso que nós busquemos, não precisamos de tantas informações para saber a figura de Sócrates, grande pensador da Grécia Antiga, de Atenas, e vê-lo como um homem tão sábio que, no enigma ali, ele vai receber, através da própria mediunidade, a resposta para ele, que o homem mais sábio do mundo era ele. E aí ele disse, mas como? Eu só sei que nada sei. E aí, é exatamente essa a resposta. Você sabe que nada sabe, ou seja, você tem humildade em reconhecer que sabe muito pouco diante de tudo que se tem que conhecer, o enigma de Delfos. Então, vai acontecer exatamente isso. A figura de Sócrates é a figura que até mais se estuda, até hoje se busca muita coisa do trabalho em torno da trilogia lá grega, Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas a figura de Sócrates assume essa proeminência. Mas eu só sei que nada sei.
E é exatamente por isso que eu falei que nada sei. Vamos lembrar outra grande figura, né? Newton, Isaac Newton. Nós, muitas vezes, conhecemos dele, as leis de Newton, todo o trabalho matemático dele, física, matemática, mas poucos sabem que Isaac Newton era um místico, né? Tinha uma profunda sensibilidade em relação ao divino. E, certa feita, ele mandou construir, a partir das informações da época, como se fosse, via mecânica, como se fosse um pequeno sistema solar. E aí, então, chega um amigo dele que é materialista, e vê, ele aciona lá mecanicamente e tudo começa a girar, aquela coisa maravilhosa, né? Os planetas em movimento de rotação e, ao mesmo tempo, translando em torno do Sol. E o homem fica encantado com aquela inventividade. Olha, Danilo pergunta, quem fez? Ele responde, ninguém. Como assim ninguém? Quem fez? Ninguém. O Danilo era materialista, né? E aí, então, tanto me insistir até se aborrecer, quem fez? Ninguém. Por que você está me dizendo isso? Porque você não é materialista? Você vê um brinquedo, você está tão emocionado procurando saber quem fez. Então, feriado para saber quem fez. O tempo, o universo, como é que você não vê, né? A inteligência divina organizando, então, tudo aquilo que nós conhecemos como o espaço. Podemos também lembrar do nosso prezado Einstein. Não o Einstein jovem. O Einstein jovem é prepotente, é soberbo, mas o Einstein já bem maduro, que dirá exatamente que Deus é realidade. Ele jamais poderia pensar na ciência, em tudo aquilo que ele conseguiu descobrir, sem que não percebesse a presença do divino. Então, a mensagem de Ferdinando é um chamamento de atenção dentro do contexto do capítulo Bem-aventurados dos pobres de espírito. Ou seja, fujamos da soberba, do orgulho, da perdição que a inteligência poderá, né, nos precipitar, não por ela, com a faculdade humana que todos temos, mas pelas nossas atitudes, pelas nossas más paixões, pelos nossos interesses pessoais. Então, utilizemos, cada um de nós, que somos todos inteligentes, né? Utilizemos, então, esta faculdade humana para aquilo que ela realmente foi criada, ou seja, para auxiliar, para, né, que cuidemos de nós, cuidemos do outro, cuidemos do planeta, auxiliemos as inteligências mais simples, sob o ponto de vista de alguma dificuldade, ou seja, para que possamos, na condição até, né, como nos diria Amélia Rodrigues, enquanto encarnada, à época, como educadora católica, somos todos educadores uns dos outros, pelo que falamos ou não falamos, pelo que agimos ou não agimos. Então, essa é a grande mensagem de Ferdinando, a nossa responsabilidade no uso da inteligência para que possamos, a partir daí, levar a nossa contribuição, auxiliar. E aí nós temos tanta coisa a fazer. A promoção, por exemplo, da alfabetização de todos, o compromisso com a escola de qualidade, né? O desenvolvimento de ações que sejam capazes de, em especial, numa nação, num país com tantas deficiências na área educacional e de formação profissional, nós podemos também realizar, né, enquanto pessoas e até mesmo enquanto movimento espírita, que temos muitos exemplos dentro das nossas casas espíritas, de investimento em relação às nossas populações mais necessitadas, sob o ponto de vista do estudo, da formação, enfim, das oportunidades, porque a questão maior é essa, a questão das oportunidades. Então, que possamos entender a nossa tarefa, a nossa missão de criaturas que estamos aqui nas lutas, como diz Emmanuel, nos trabalhos, nos sofrimentos e nas aprendizagens, para que tudo isso represente em nossas vidas a oportunidade de ascensão. Então, utilizemos os valores, os recursos, tudo aquilo que Deus nos tem proporcionado pelas experiências múltiplas a serviço da própria evolução nossa, do cuidado com a nossa casa como uma terra e da nossa evolução coletiva na direção do mundo do referência.
Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e que sigamos adiante com as luzes da razão, mas principalmente com a iluminação interior do nosso esforço e progresso espiritual pela vivência da lei de justiça, de amor e de caridade.